Olá, eu me chamo Annelise Malman e venho hoje, por meio dessa videopalestra, representando o nosso querido CELE, Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis, trazer uma reflexão para alimentar a nossa alma, tão carente, tão necessitada de afeto, de carinho, de amor, de tranquilidade, de paz. As nossas palestras, elas são baseadas no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por meio esclarecer todos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que por meio dos Espíritos de Luz nos trouxeram melhores esclarecimentos sobre a vida espiritual e como viver melhor aqui nesse nosso plano terrestre, nesse nosso planeta tão lindo, nosso planeta Terra. Entre tantas vicissitudes, tantas mazelas que vivemos, nós temos esse guia para alimentar a nossa alma, para fazermos a nossa reforma íntima, que significa olharmos para as nossas questões mais íntimas, as nossas dificuldades, olharmos para elas com amor, com respeito, com perdão e aprendermos a sermos pessoas melhores e assim evoluirmos enquanto espíritos encarnados na Terra. Tenho hoje então aqui em mãos o Evangelho segundo o Espiritismo, qual citei, que é o nosso guia de estudos, que nos torna pessoas melhores, que nos auxilia nos momentos de maiores dores nas nossas vidas. E o capítulo que vou abordar hoje, o qual foi escalada, é o capítulo 16, que diz assim: não se pode servir a Deus e a Mamon. Então eu vou ler um trechinho para que possamos refletir sobre ele e para que saibam, né, tudo isso que nós estamos hoje refletindo e pensando são as passagens de Jesus, as suas parábolas, os seus ensinamentos, que naquele tempo ele falava por parábolas, igual nós contamos historinhas para as crianças, não é mesmo? As crianças, elas não têm maturidade emocional para entender determinadas coisas e nós geralmente utilizamos histórias para que elas entendam a realidade. Naquele tempo, a mentalidade do ser humano também era como de uma criança que está crescendo, está em evolução. E Jesus fazia o uso de uma linguagem adequada à mentalidade daquela época. E o que ele dizia, futuramente veio a ser esclarecido pelos espíritos de luz, que, por meio de Allan Kardec, do nosso querido Allan Kardec, o médium, eles foram nos trazendo, esclarecendo melhor o que Jesus realmente queria dizer. Eu vou ler então deste capítulo, repetindo, capítulo 16, o item 3. Resguardar-se da avareza. No meio da multidão, um homem disse a Jesus: Mestre, ordena meu irmão que divida comigo a herança que recebemos. E Jesus lhe perguntou: Homem, quem lhe disse que eu sou juiz para fazer partilhas? Depois acrescentou: Tenha cuidado para não ser avarento, porque a nossa vida não dependerá da abundância dos bens que possuímos. Jesus depois lhe contou essa parábola. Existia um homem rico, cujas terras haviam produzido muito. Esse homem pensava consigo mesmo: o que farei? Não tenho lugar para guardar tudo que vou colher. Já sei, pensou ele. Derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores ainda, onde colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E então direi à minha alma: você tem agora muitos bens de reserva que irão durar anos. Descanse, coma, beba, divirta-se. Porém, Deus nesse mesmo instante disse a esse homem: como você é insensato! Sua alma será arrebatada ainda esta noite. E para quem ficará
tudo que acumulou? O mesmo acontece com aquele que guarda tesouros para si, mas não é rico perante Deus. Lucas capítulo 12, versículo 13 a 21, extraído da Bíblia. Um capítulo bem interessante para refletirmos, especialmente nos tempos que estamos vivendo, onde o ser humano está cada vez mais deprimido, ansioso, adoecendo, o nosso planeta sendo destruído pelo ser humano, em busca de ganância, de ambição, de poder, de dinheiro. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O que será que significa isso? Convido-os à reflexão. Mamon, ele é representado, ele é a representação do dinheiro, que Jesus falava, e na Bíblia temos essa descrição. Mamon significa a avareza, a riqueza, a ganância, o dinheiro propriamente dito. Então não temos como servir a Deus e a riqueza, né? Isso não significa que nós não devamos, neste planeta que nós vivemos, nessa matéria, prosperarmos, enriquecermos, adquirirmos conhecimento, sabedoria, nossos bens, tudo aquilo que nós nos propomos para a evolução enquanto seres humanos encarnados na Terra. Nós sim devemos evoluir também materialmente. O que nessa passagem Jesus nos deixa claro é que não é somente e não devemos somente dedicar as nossas vidas à busca de bens materiais, de prosperidade financeira. Nós precisamos evoluirmos enquanto seres humanos, evoluirmos enquanto espíritos, e não temos como fazer isso olhando somente para os bens materiais, que é o que acontece ainda com a maioria das pessoas na nossa Terra, no nosso planeta. Nós precisamos olhar para o nosso universo espiritual, porque esse é o verdadeiro significado da vida. É a busca espiritual. Nós precisamos entender que cada vez que nós voltamos o nosso olhar apenas para os bens materiais, para aquilo que nos tornaria ricos, né, em termos de dinheiro, financeiro, nós esquecemos o que realmente vale a pena, o que realmente viemos fazer neste mundo. E por isso que muitas pessoas conquistam tantas coisas aos nossos olhos e nos parecem e nos mostram muitas vezes estar infelizes. Convido-os nesse momento a pensar, né, se vocês conhecem pessoas que têm tudo e estão reclamando da vida, estão chateados, nunca nada tá bom, sempre querem mais e mais e mais, ou estão com quadros de depressão, bipolaridade, ansiedade, que sim, são transtornos mentais diagnosticados pela nossa ciência, né, pela medicina, pela área da psiquiatria, da psicologia, e que precisam, sim, existe uma desregulagem hormonal, quimicamente comprovado no cérebro dessas pessoas que elas estão doentes, né? Mas a gente precisa pensar a fundo o que essas pessoas realmente deixaram de buscar, ou buscaram e não encontraram como respostas. Geralmente essas pessoas, elas estão focadas em áreas da vida como o trabalho, a busca financeira,
a estética. Muitas vezes nós temos as nossas redes sociais hoje em dia que adoecem milhões de pessoas, milhares de pessoas, porque elas visam somente o material, somente aquilo que rende curtida, rende compartilhamento, e acaba que o vazio existencial faz com que essas pessoas adoeçam ou só se sintam felizes quando se sentem valorizadas por alguém, mas elas próprias não encontraram seu próprio valor. E o valor da vida está sim em Deus, porque Deus está dentro de nós, está na natureza, está nos animais, nos nossos pássaros cantando na nossa primavera, no mar, nas montanhas, no filho, na filha, no pai e na mãe, nos nossos companheiros de vida, nos nossos amigos, anjos da guarda. Deus está inclusive naqueles que nos fazem mal, que consideramos os nossos inimigos. E Deus está lá, sabe por quê? Para nos ensinarmos a ser, para nos ensinar a sermos melhores, para nos ensinar o perdão, a caridade, o amor ao próximo. Então, Deus nos ensina que acumular riquezas, acumular curtidas nas redes sociais, acumular bens materiais não vai nos trazer a felicidade, não vai nos trazer o reino de Deus, que não é um reino que está lá no céu. Também é um lugar mais evoluído, mas o reino de Deus ele começa agora, dentro de nós, com a nossa paz espiritual, com o nosso bem-estar, com a nossa qualidade de vida, que inclui cuidar da alimentação, cuidar da saúde do corpo, cuidar do nosso emocional e principalmente cuidar do nosso espiritual, que implica aprender a perdoar, aprender. E sei que perdoar não é uma tarefa fácil. Muitas vezes eu não quis perdoar. E o fato de eu perdoar hoje em dia significa que eu olhei para as minhas mazelas. Eu também sou carente de perdão. Eu também tenho defeitos, eu também erro. Por que o meu semelhante não merece perdão? Então, queridos irmãos, queridos ouvintes, essa é uma pequena reflexão para que possamos elucidar, né, os ensinamentos de Jesus, para que possamos aprender a cada dia mais, aprender a sermos melhores, e nós temos essa capacidade. Quando nós nos tornamos humildes, mansos e pacíficos, mansidão e pacificidade não significa que a gente seja bobo ou que a gente possa se deixar enganar. Significa que nós temos consciência de que tem pessoas que não encontraram ainda um caminho de luz, o caminho do bem, e que elas um dia vão chegar nesse caminho. Significa que nós enxergamos o que não é bom, mas nós valorizamos aquilo que é bom. Nós estendemos a mão para quem precisa, inclusive para aqueles que nós consideramos inimigos. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos filhos desta criação maravilhosa, a qual nós estamos juntos destinados à evolução do nosso lindo planeta Terra, que passa por uma fase de transição, uma fase dolorida, de muito aprendizado, mas que com certeza todos serão amparados nas suas necessidades e receberão aquilo que cabe a cada um. Com essa reflexão, convido a todos a elevar o pensamento a Deus nesse momento, a agradecer pela sua existência, agradecer pela existência daqueles que amam, daqueles que já partiram. Convido a todos nesse momento a fechar os olhos e receber
o abraço do nosso Mestre Jesus, o abraço dos nossos mentores espirituais, anjos da guarda. Que tenhamos uma semana abençoada, uma semana de muitos aprendizados, que tenhamos sabedoria, paciência, proteção, saúde e que tenhamos a responsabilidade de cuidarmos de nós mesmos, dos nossos semelhantes, dos nossos irmãos menores, dos animais, do nosso tão querido planeta Terra, que precisa se regenerar. Que essa luz, esse amor, essa paz está dentro do meu coração, com a equipe que me ampara nesse momento, chegue a todos vocês. Que assim seja.